Feijão em estoques devem se valorizar e o Marcelo Líderes traz detalhes pra gente do setor do feijão. Acompanhe o Paracatu Rural assistindo na sua Smart TV. Acesse no YouTube Paracatu Rural, inscreva-se e marque o sininho para não perder nada do que a gente publicar. Valeu desde já pela sua participação. Viva o Feijão, com Marcelo Líderes. De acordo com o IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, o mercado do feijão carioca mostrou estabilidade durante a primeira semana de setembro, ainda que alguns produtores resistam em vender com os mesmos valores dos últimos dias do mês de agosto. R$ 250 ou até mesmo um pouco mais com algum prazo é o que tem ocorrido no campo. O feijão rajado segue firme ao redor de R$ 290 por saca de 60 quilos. Feijão preto, por sua vez, tem como referência os últimos números reportados, que oscilam entre R$ 350 e às vezes algo mais com prazo. O presidente do IBRAF, Marcelo Eduardo Líderes, comenta sobre os preços praticados no mercado do feijão durante a primeira semana de setembro. Quanto ao plantio da próxima safra, os produtores seguem preocupados com o tempo seco. Os trabalhos serão intensificados apenas após as chuvas chegarem nas regiões produtoras. Sendo assim, há a possibilidade de colheita ser então atrasada, o que pode trazer uma pressão de alta para os feijões que atualmente estão estocados. O mercado de feijão, que terminou na última sexta-feira, dia 6, teve uma valorização no feijão carioca. Nós vimos aí o começo da semana R$ 250, no final de semana R$ 260. Começando na segunda, terça-feira, alguns lotes de 260 com algum prazo. Na sexta-feira já lotes sendo negociados também à vista. O mercado está por aí. Aparece um pouquinho mais de oferta. Encurta a quantidade de empacotadores dispostos a comprar, diminui a quantidade desses compradores e, consequentemente, a longo prazo, se não conseguir trabalhar no preço, enfim, o mercado está aí entre os 250 e 260 reais. Durante todo o mês de setembro, a gente vai ter uma diminuição a cada semana no tamanho do estoque de feijão. E um outro fator que a gente começa a prestar atenção, o atraso no plantio da primeira safra. As regiões que foram plantadas até agora são as regiões que receberam chuva e tinham palhada, estavam preparadas aí assim para reter umidade, então foram plantadas, mas dependem de chuva agora nos próximos dias. Quando houver uma chuva, novamente, aí sim haverá o plantio provavelmente total das áreas planejadas para a primeira safra que vai ser colhida no final do ano e início do ano que vem. Esse fator é importante porque, na medida em que os produtores que têm algum estoque percebem o atraso no plantio, certamente vão ter uma disposição de vender menor do que se tivesse francamente tudo bem. Então os produtores começam a entender de que pode ser que o mercado tenha uma valorização acima da esperada, talvez até acima da que houve no ano passado. Lembrando que o ano passado houve, eu diria que um recorde de valorização entre agosto e dezembro. Nós tivemos mais de 40% de valorização e havia mais feijões. Pelo menos os números de estoque que nós temos levantado mostram um estoque menor do que o ano passado. O caso do feijão preto, aí por volta de 350, 370, é um tipo 1 para tipo 2, pouquíssima oferta, mercadoria da Argentina bastante cara, não tem nenhuma possibilidade de entrar aqui jogando o mercado para baixo. O que tem de feijão a ser consumido é o que está aí, até dezembro, até que entre a primeira safra, essa que eu mencionei há pouco, tanto de preto quanto de carioca. Lembrando que a disposição dos produtores é aumentar a área de feijão preto aqui na região sul, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. O maior impacto vai vir do Paraná, na medida em que o Paraná aumente realmente a quantidade de área plantada, aí sim nós vamos ter aí uma
diferença bastante grande em relação às primeiras safras dos anos anteriores. O que vinha acontecendo no mercado nos anos anteriores? Na medida em que a soja estava bem valorizada, os produtores optavam por produzir a soja na primeira safra e o feijão na segunda. Agora há um movimento que já começou de produzir um pouco mais de feijão na primeira safra. Mas a gente não percebeu ainda nenhuma movimentação maior para o feijão carioca. Feijão carioca, por enquanto, no nordeste do Paraná, região de Venceslau-Braz, Arapoti, enfim, divisa com São Paulo, plantou alguma coisa, deu uma parada também, até agora aponta para uma área normal naquela região. Já ali para a região dos Campos Gerais, dá a sensação de que diminui um pouco a área. São Paulo teve alguma coisa plantada, aguardando chuvas também para plantar mais. No caso, o feijão preto não se planta em São Paulo, muito pouco. O feijão carioca, esse sim, também em Minas Gerais. Nós estamos observando que lá em Minas Gerais é possível ter uma área de feijão preto, mas dificilmente ela vai ser maior do que a do ano passado. E o feijão carioca, feijão de sequeiro, até agora, com a seca que está aí, não houve um maior estímulo ao produtor para fazer esse plantio. Feijão rajado, 280, 290, 300 reais. Depende muito da qualidade do feijão. E vai aí um alerta para você. Busque pessoas experientes para te dar indicações de como fazer a dessecação do feijão carioca. O feijão rajado. Feijão rajado, se ele não tiver com as rajas bem firmes, né, ele tem aí um preço mais baixo no mercado de exportação, no mercado brasileiro, enfim. As exportações continuam e vale aqui uma informação para vocês. Há um problema seríssimo nos portos do Brasil. Eles estão entrando em colapso, muito açúcar, tudo que a gente vê aí que é exportado e é via container, está levando a um colapso, não consegue embarcar as mercadorias. É realmente isso, no pleno sentido da palavra, não consegue embarcar. Tem o produto, leva para o porto, está 30, 40, 50, 60 dias no porto, muitas vezes dentro de container, pagando o uso do container lá para a companhia de navegação, mas sem poder fazer o embarque por causa de uma série de problemas, alguns burocráticos do Ministério da Agricultura, outros efetivamente de falta de condições de colocar tantos containers de uma vez só no porto. Então esse é um gargalo aí para o Brasil, para os próximos anos, que podem atrapalhar em algumas vezes aí a nossa exportação. A seca atual é a mais extensa e severa já registrada no país, superando a de 2015, conforme dados do Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais, CEMADEM. Especialistas alertam que a estação seca deve continuar até outubro, com possibilidade de agravamento do cenário. Diante disso, fica uma pergunta: como atender o consumidor caso a previsão se confirme? O IBRAF, em seu site, propõe a seguinte alternativa: criar um estoque estratégico de feijão. Esse estoque não seria necessariamente destinado a amparar o produtor por meio de um preço mínimo, mas sim a ser adquirido a preços de mercado, com o objetivo de evitar um possível desabastecimento no futuro. Anteriormente, a ideia de que o Brasil pudesse enfrentar complicações no abastecimento do feijão parecia remota. No entanto, essa percepção está mudando. É possível, sim, considerar que o país deva manter um estoque estratégico para lidar com as consequências das mudanças climáticas. O presidente do IBRAF, Marcelo Eduardo Líderes, fala sobre a criação de um estoque estratégico de feijão. Se uma tendência de escassez de chuvas está se consolidando, é importante a busca de alternativas para garantir a segurança alimentar e a estabilidade do mercado do feijão. Outro assunto que começa a ser olhado e pode ser interessante para o nosso setor produtivo, você produtor, é que talvez esteja chegando o momento, ou já passado o momento,
eventualmente, de nós termos um estoque estratégico de alimentos básicos. Por que isso? Não necessariamente por conta de precisar amparar o produtor no preço. Quanto menos produto tem, menos chance tem de chegar no preço mínimo. Por exemplo, feijão carioca, R$ 183. Mas o governo precisa começar a pensar em ter um estoque. Se nós tivermos um problema de, por exemplo, alongar um período de seca como esse que nós estamos tendo agora, corremos o risco de não ter feijão suficiente. E não é só uma questão de parar de exportar, é uma questão de que se a gente precisar importar, como em alguns anos ocorreu, a última vez em 2016, nós teríamos somente a Argentina, né, onde já está bastante caro. O resto do mundo também tem dificuldades de abastecer o mercado. Então essas são ponderações interessantes e que eu acredito que a gente precisa começar a levar, cada um pelos seus canais aí que tiver, com seus deputados e o pessoal que representa em Brasília, começar a falar sobre isso, né, de que é necessário que se pense num estoque estratégico. Isso está previsto em lei, é uma obrigação do Estado ter esse estoque estratégico. No entanto, como tanta coisa, essa lei também não é cumprida, né? Então, para o produtor, eu acredito que seria bastante interessante se a gente tivesse essa possibilidade também. Uma outra frente que eu gostaria de trazer para vocês é o que a gente fez durante essa semana. Nós tivemos a oportunidade de estar em Patos de Minas, realizamos um Pulse Day em Patos de Minas, surpreendente, 170 e poucos produtores estiveram lá, atentos às informações que levamos, tanto do Dr. Massaro sobre mosca branca, quanto o Dr. Morion sobre a questão de clima. Mercado, o pessoal gostou bastante também das informações que levamos. Tivemos mais pessoas vindo para o Clube Premier, entendendo que informação estratégica é importante demais, faz parte da necessidade, faz parte dos insumos que os produtores precisam, né? Assim como o produtor gasta bastante aí nas tecnologias, novas tecnologias, nos insumos, né? Se não tiver uma boa informação de mercado, como é que vai comercializar? E essa semana, agora, no dia 10, estaremos, né, nessa terça-feira em Mafra, Santa Catarina, a partir das 9 horas da manhã, com a Coperd, a cooperativa, e com a Sementes Aliança, que está apoiando esse evento lá, mais algumas empresas que estão apoiando para que nós possamos fazer esse evento lá e trazer informações para vocês sobre o mercado do feijão preto de lá. É uma região que planta muito feijão preto, Planalto Norte de Santa Catarina. Ok? Muito obrigado, uma boa semana e viva o feijão do Brasil. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Em tempos difíceis, nós devemos considerar com o que estamos enchendo as nossas mentes. É importante estar informado, preparado e pronto com o melhor de nossas habilidades humanas, mas nós não podemos nos sobrecarregar com muita negatividade ou informação que incite o medo. Deus é honrado quando nós desempenhamos o nosso papel, mas nós devemos permitir que Ele lide com o resto. Nada surpreende Deus.
Quando as coisas vão além do nosso alcance e sentimos que nós perdemos o controle, geralmente nós deixamos as nossas mentes correrem desenfreadas, com pensamentos cheios de medo e cenários hipotéticos. Antes que nós venhamos a perceber, as nossas ações não são mais racionais. Boa notícia para você! Nós temos um guia para nos ajudar a domar nossos pensamentos. Filipenses 4:8 é um ótimo teste para saber se nós devemos pensar em alguma coisa. O versículo nos diz para a gente pensar em tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Então, leia hoje, Filipenses capítulo 4, verso 8. Esse devocional faz parte do plano de estudos Como Combater o Medo, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.